Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam saudáveis e que todos estejam aproveitando esse tempo da quarentena para poder estudar e poder cuidar de si mesmos e, claro, de suas famílias. Fique em casa, tá, gente? Se vocês puderem, mantenham-se na casa de vocês, tá? Gente, na nossa aula passada, aliás, nas nossas duas últimas aulas, nós vínhamos conversando bastante aí sobre as figuras de linguagem, tá? Nós já vimos as figuras de pensamento, nós já vimos outras figuras de linguagem e hoje a gente vai ver as figuras de construção. As figuras de construção, gente, são figuras que estão relacionadas diretamente com a estrutura gramatical das frases, das orações que estão dispostas no texto. As figuras de construção, elas estão mais diretamente relacionadas com a produção, por exemplo, de texto, como vocês têm na escola, lá na aula de redação. Então, é um grupo de figuras de linguagem que é fundamental para se aprender a escrever um bom texto. Então, para esse aspecto da gramática, para esse aspecto da produção de texto, é importante conhecer as figuras de construção para evitar erros, para evitar repetições, para evitar também duplos sentidos quando vocês estiverem montando os seus textos, entre outras características. Para nós, na literatura, como a gente já vem conversando, falando das outras figuras, essas figuras de construção, elas não refletem um problema, elas refletem, na verdade, uma ferramenta a mais, elas são um aporte a mais para que a gente possa construir as ideias, para que a gente possa construir imagens através das palavras, tá? Começando por essas figuras de construção, nós vamos começar pelo pleonasmo. O pleonasmo também conhecido como redundância ou repetição de termos. Quando a gente fala da gramática, é muito comum o professor de gramática ou a professora dar o exemplo de subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Isso daí, gente, é uma redundância, é um pleonasmo, quer dizer, você repete alguma coisa que não precisa, né? Nós temos outros pleonasmos que não são tão famosos, tão perceptíveis, mas que ocorrem e são até engraçados, como elo de ligação. Elo, gente, é aquela argolinha de uma corrente. Então, você imagina que isso é uma argolinha de corrente, essa é uma outra, e aqui se conectam. Então, isso daqui, essas peças que se conectam, nós chamamos de elo. Então, o elo só serve para ligar. Você falar que é elo de ligação é pleonasmo, tá? Então, e existem vários outros que também são assim, a gente usa no dia a dia, mas não percebe que são pleonasmos, tá? Dentro da literatura, por exemplo, tem até um exemplo no livro de vocês de uma canção do Chico Buarque, em que ele diz: me sorri um sorriso. Então, não tem como você sorrir outra coisa, você só sorri um sorriso. Quando você utiliza isso dentro da literatura, não é um erro gramatical ou um erro de estrutura, mas é uma forma de você trabalhar sentimentos, nesse caso, uma afetividade. Outra figura que temos é o hipérbato, que é quando a gente altera a ordem direta da estrutura da oração, tá? Então, em vez de eu dizer antigamente as crianças brincavam na rua, eu digo brincavam antigamente na rua as crianças. Então, esse é um recurso que você pode usar na sua redação com muito cuidado, mas que o melhor é que se evite. Você pode, mas o melhor é que se evite quando a gente fala de redação. Dentro da literatura é tranquilo. Então, brincavam antigamente na rua as crianças. Não está na ordem direta, está na ordem inversa e faz sentido, tá bom? O importante é fazer sentido. Nossa próxima figura aqui de construção é o zeugma,
que é a omissão de um termo anterior. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um deles queria saber dos meus estudos. Outros se trazia coleção de selos. Então, assim, um deles, aí quando eu passo para outra oração, outros, eu estou omitindo quem são essas pessoas. Então, um deles, outros, eu estou fazendo um processo de omissão, tá? Temos também o assíndeto. O assíndeto é quando nós omitimos conjunções ou conectivos, tá? Exemplo, a tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Percebam, eu poderia ter dito a tua raça quer partir, quer guerrear, quer sofrer, quer vencer, quer voltar. Mas daí eu vou omitir este primeiro verbo, o verbo quer, para o restante da oração, tá? Então, isso daí é um processo que a gente omite essas conjunções, a gente omite conectivos, que podem ser verbos, para evitar a repetição, simplificar a frase. Em uma redação, por exemplo, é fundamental que a gente evite as repetições, né? Porque você pode perder ponto, né? É considerado um erro de construção, então tem que ter cuidado, tá bom? Temos a outra, por outro lado, que é o polissíndeto, que para a estrutura gramatical é um problema, mas para a literatura não é exatamente um problema, como eu disse para vocês, é um recurso, que é quando a gente emprega, já ao contrário do assíndeto, é quando nós empregamos vários conectivos aí. Exemplo, do claustro, na paciência, no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, que é um texto aqui uma linhazinha aqui do Olavo Bilac, de um poema dele. Então vocês podem ver, tem na, no, e, repetidas vezes, tá? Qual a ideia de uma repetição tão extrema? A gente repete muito porque estamos querendo enfatizar alguma ideia, tá? Então, para nós, dentro da literatura, é totalmente aceitável, mas quando você vai fazer a sua redação, você deve evitar, tá? Fazer muitas repetições de termos como esses, tá bom? Por hoje era isso de que estávamos discutindo, iríamos discutir, vamos discutir mais ainda, tá bom? Eu desejo a todos aí um bom descanso, uma boa aula, façam os exercícios, bebam água, evitem sair de casa e se cuidem. Um grande beijo a todos vocês.